A maioria dos negócios não falha por falta de ideia, de esforço, nem estratégia. A maioria falha por falta de uma execução consistente e clara. E é sobre isso que nós vamos falar no primeiro Café com a Líder de 2026. Isso mesmo, hoje 5 de janeiro de 2026, vamos começar o ano focando no que importa. Uma execução intencional. Sejam muito bem-vindos a mais um Café com a Líder aqui. E eu vou tomar meu cafezinho, inclusive, minha gente. Convidar vocês, se o Instagram tá chamando a galera para chegar, enquanto a galera não chega, vamos fazer a nossa oração para a gente começar a semana conectada com quem importa, nosso Senhor. Vamos lá? Bom dia, Dona Betânia, bom dia, Denilson, bom dia, Leida, bom dia, Anne, bom dia. Bom dia, Débora, cafezinho delícia aqui com Ultra Coffee. E vamos fechar os olhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Um ótimo dia para vocês, uma ótima semana para vocês, um ótimo ano para vocês. E, gente, se tem uma coisa que eu observei ao longo da minha trajetória profissional que faz muita diferença nos nossos resultados, é a intensidade com que a gente se dedica à execução. Tem até um bordão que eu falava muito, né? Bom dia, Tati! Bom dia, minha mentorada! Vamos começar esse ano, 2026 é nosso, focada na execução. O tema de hoje, Tati, é execução. Não sei se vocês conhecem esse livro de Ram Charan, que fala muito sobre execução, né, do ponto de vista de gestão de negócios. Então a gente tem muitos livros sobre gestão, muitos livros sobre liderança, muitos livros sobre estratégia. Só que assim, a habilidade mais importante que o líder tem que ter é a habilidade de executar. De fazer com que as pessoas ao seu redor estejam muito focadas na execução. Porque no frigir dos ovos, né, o que acontece? A gente pode montar a estratégia da NASA, a gente pode contar com a ferramenta mais sofisticada do planeta. Se a gente não executa bem, se os nossos times não executam bem, a gente vai morrer na praia, nos nossos negócios. Eu não sei se vocês conhecem o Alexandre Birman. Birman é um fera do varejo, né, da Arezzo, do grupo Arezzo & Co. Ele é um sucessor, é segunda geração. E Birman costuma muito falar sobre isso, né? Sobre a qualidade dos nossos resultados e a qualidade da nossa execução. Está muito interligado. Não poderia ser diferente a executiva, a CEO da Arezzo atual, que é a Lu Vodzik, que foi inclusive dela a sugestão dessa leitura. A Lu fala muito sobre potência máxima na execução, porque é isso. Às vezes a gente, como dono de empresa, como líder, a gente está numa área muito estratégica do negócio, às vezes muito tática, e a gente se desconecta um pouco da execução mesmo. Só que é justamente o que o livro do Ram Charan vem trabalhar aqui. Fazer com que as lideranças entendam que a gente não pode, por mais estrategistas que sejamos, por mais pessoas para executar, mas o líder ele precisa estar muito focado na execução. Não necessariamente ele botar a mão na massa e ele executar o operacional do negócio dele. Não isso. Não necessariamente isso. Em alguns momentos, sim. Mas ele está muito conectado com a qualidade da execução do time dele e de apertar as alavancas corretas. Então, o Ram Charan, ele é muito direto. A execução é uma das etapas da estratégia. Ela não é simplesmente uma etapa, né? Assim, vamos montar. Não, é a estratégia. Demanda execução. Então, aqui está o problema de muitas empresas familiares, né? Existe uma visão, existe uma tradição, existe um discurso, existe até muito boa intenção, né? Muito comprometimento, mas não existe uma disciplina de execução. E, gente, tudo que eu venho falar aqui para vocês é do que eu vivo, né? Dos desafios que eu vivo no meu dia a dia.
E de entender que esses desafios acabam pegando mesmo na gente no dia a dia, que eu compartilho com você esses insights. Esse livro é um livro excelente, inclusive minhas alunas mentoradas do Luminous tiveram, uma das aulas foi sobre execução, porque realmente a gente precisa mergulhar nesse tema. Sem disciplina a empresa vive na tentativa. A verdade é essa. A gente precisa essa constância, tá? E nós vamos conversar aqui sobre alguns pilares hoje da execução. Aproveita e convida alguém para assistir essa live. Já tem um aviãozinho aqui embaixo no final da tela. Você já pode enviar para outras pessoas, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo que eu crio para vocês com tanto carinho. Obviamente, hoje o assunto é sobre um autor consagrado, que é o Ram Charan. Sobre um livro que impactou demais os meus negócios, que é sobre execução, né? E essa potência que a gente tem que ter na execução. E tudo que agrega na minha vida, tudo que agrega nos meus negócios, eu venho aqui empacotar e compartilhar para vocês como alguns insights, tá? Eu acho que é muito a minha missão aqui no Instagram, é fazer com que o momento que vocês estão aqui consumindo conteúdo, seja aqui no Instagram, seja no YouTube, no Spotify, que não seja um momento inútil, que não seja um momento assim que vocês estão só, né, aquela dopamina barata. Não, que vocês aprendam algo, que eu mexa em algum ponto que mude ou melhore ou te questione e faça você refletir, e que isso em algum momento faça com que você evolua. Então, o primeiro pilar sobre execução é que a execução ela começa na conversa certa, né? Então, a clareza é com que as pessoas precisam receber as informações. Isso é uma coisa que vira a chave, tá? Então, segundo o livro, a execução começa quando o líder faz as perguntas certas e não quando ele dá as respostas prontas. Porque, com certeza, vocês já devem ter se deparado com temas como esse. As pessoas, às vezes, querem que você seja babás de gente grande. Pode pensar que, com certeza, no seu time, você deve ter algum colaborador, algum liderado seu, que te trata como se você fosse a grande tia do parque de diversões ou da escola, do jardim de infância. Como se você tivesse que ser babá dele, né? Então, que você tivesse que ter todas as respostas, todas as soluções. Não, tia, vem cá, me ajuda, tia. E você é uma tia do jardim da infância. Só que a verdade é que os colaboradores que realmente fazem diferença nos nossos negócios são aqueles que agem como gente grande, né? Que tem protagonismo, que tem atitude, que tem autorresponsabilidade e que busca fazer perguntas, sim, mas também trazer soluções. Porque é muito fácil, gente, é muito fácil apontar erro. É muito fácil você chegar a qualquer empresa, qualquer negócio que eu chegue hoje. É muito fácil você, não, porque isso aqui devia ser assim, isso aqui devia ser assim, isso aqui... Certo, filha. Legal. Mas vem aqui, vem viver esse dia a dia desse negócio, vem pegar essa equipe aqui e fazer o jogo acontecer. O que é que iria sair de resultado? Então é muito isso, né? Às vezes o líder ele fica muito nessa posição de querer dar todas as respostas prontinhas, organizadinhas. E o que ele deve fazer é justamente aprender a fazer as perguntas certas. O Ram fala muito sobre isso, que a gente como líder, a gente tem que aprender a fazer as perguntas certas. Então, anota aí. Hoje é um dia de muita anotação, tá, gente? Se você não conseguir anotar agora, porque tá no carro, tá me ouvindo a caminho do trabalho, não tem problema. Essa live vai ficar gravada no feed. Depois você assiste novamente. Depois ela vai ser compartilhada também em outras plataformas mais. Então, quais são as perguntas que os líderes, que são bons executores, eles devem fazer para o time? Primeira pergunta. O que exatamente precisa ser entregue? Qual é a tarefa, qual é o objetivo, qual é o projeto? O que exatamente precisa ser entregue? Quem é o responsável por isso? Quem é o responsável por essa tarefa? O que pode travar essa entrega? Essa é uma das minhas favoritas. O que é que pode travar essa entrega? Eu vivi agora uma obra de shopping. E essa clareza dos pontos, das ciladas, dos gaps do nosso projeto ajuda muito. O que é que pode travar minha entrega hoje? Você tem uma meta para entregar hoje. A tarefa é sua. Um dos pontos que você tem que trabalhar é essa visão estratégica. Você criar os cenários
e já entender, caramba, pode ser que eu não entregue por conta disso. Aí você já vai criando o plano B. Então, o que é que pode travar a sua entrega? E quando e como vamos acompanhar? Porque nós, como líderes, a gente não tem só uma área e só uma pessoa para gerenciar. Do contrário, a gente não precisaria ser líder. Concorda? A gente tem um time, tem várias áreas, tem várias pessoas. Pessoas que impactam diretamente em alguma etapa do processo. Então, o líder, ele é um maestro de uma grande orquestra. Só que ele não pode ser um maestro distante, né? Ele tem que ser aquele maestro que entenda, mesmo que ele não execute, mesmo que ele não seja a melhor pessoa para produzir o relatório. No meu caso da confecção, eu não sou a pessoa a escolher a estampa mais, digamos, tá? Mas assim, você tem pessoas técnicas no seu time que entregam a parte técnica, mas você é responsável por fazer aquela orquestra tocar de forma afinada. Então você precisa estabelecer o quando e como do seu time. Sem essas perguntas, o time não falha por má vontade necessariamente. O time falha por falta de clareza. Então, esse é um dos grandes alertas do livro do Ron Charan, que a expectativa implícita, ela é inimiga da execução. O líder tem que deixar todas as expectativas muito claras na mesa. Olha isso aqui, eu espero de você isso, isso e isso. E quando as pessoas, por algum motivo, se distanciarem da expectativa, você chama e, ó, fulano, a minha expectativa era essa. Tu me entregou isso aqui. Tá um pouquinho distante. Vamos trabalhar para se aproximar da expectativa? Esses feedbacks curtos e rápidos e diretos, isso vai ajudar demais. Porque pensa assim, pensa no retrabalho, que é você dar feedback só quando a pessoa conclui o projeto. A cada 3 meses, a cada 6 meses ou uma vez por ano. Imagina, olha, tu tinha que andar 1000 quilômetros. Feedback, entrando numa ligação aqui. Ao invés de tu receber um feedback faltando, com 10 quilômetros de tu começasse a errar o caminho, tu receber esse feedback quando tu já andasse 950 quilômetros, pra dar a volta todinha. Então, o feedback é uma coisa que vai te ajustando. Mas por quê? Você precisa ter as expectativas muito bem alinhadas. Deixar tudo muito claro na mesa. Expectativa implícita é inimiga da execução. E o Ron fala muito sobre isso no livro. Um pilar número 2 é: execução é sobre gente, não é sobre planilha. Execução é sobre gente, é sobre pessoas. Então, não existe execução sem gente certa nos lugares certos. E isso é uma pancada às vezes, porque a gente acha que uma das habilidades do líder é ter aquela visão estratégica. A grande habilidade do líder é entender os talentos das pessoas, é entender sobre pessoas. Entender seus talentos, entender seu perfil, colocar as pessoas certas nos lugares certos e dar muito claro as expectativas. E acompanhar. E aqui entra um ponto muito sensível para nós que somos sucessoras. Muitas vezes o problema não é o colaborador. É o encaixe errado. Sabe? É o papel mal definido. É uma ausência de uma conversa honesta. Vou dar um exemplo prático. Existem pessoas muito boas tecnicamente, mas estão fora da função correta para elas. Existe muita gente que é leal à família, por exemplo, mas não está preparada para o cargo. Quem nunca viveu isso? Existem pessoas esforçadas. Você vê que aquela pessoa é esforçada, você vê que não tem preguiça ali. Mas são pessoas que não sabem organizar as prioridades de forma muito clara. Então elas se perdem nas tarefas do dia a dia. Inclusive você como líder pode estar cometendo alguns desses erros. Então a execução, ela exige muita coragem emocional da liderança. Coragem para alinhar, coragem para ajustar, coragem para desenvolver e às vezes coragem para substituir. Porque chega uma hora que em algum momento você vai precisar que aquela tarefa seja bem executada. E se você já tentou de tudo e não conseguiu, você vai ter que substituir. Em última análise é isso, e dói. E tudo isso demanda energia emocional do líder. Por isso que eu digo assim, que a liderança ela precisa se preparar muito. O papel de liderança é um papel que demanda muita energia da gente.
Terceiro pilar, é muito trabalhado no livro do Ram Charan, que é a execução morre se não tiver ritmo. Então, execução precisa de ritmo, de constância, e não de uma cobrança esporádica. Então, ritmo é o quê? Reunião de acompanhamento, indicadores simples e claros, feedback frequente, que eu falei do feedback para vocês. Não adianta o cara chegar quase no final da trajetória e aí sim ele receber um feedback. Não, no começo, feedback frequente. Feedback frequente. Correção rápida de rota. Olha, tudo aqui que eu já tinha falado para vocês. Onde há ritmo, onde tem constância, o problema só aparece quando já virou prejuízo. Quando você não tem esse ritmo, quando você vai ver, já foi um prejuízo grande para o negócio. E aí vamos embora para ler os cenários de empresas familiares, como a nossa. Numa empresa familiar, a execução ela costuma morrer por alguns motivos, né? Primeiro deles, medo de confrontar. Medo de confrontar. Ah, Raíza, mas eu não tenho medo, eu falo tudo. Mas muita gente tem medo de confrontar. Muita gente tem medo de expor suas ideias. Medo da retaliação, né? Existe uma coragem emocional necessária em toda liderança e em todas as pessoas que estão no ambiente de trabalho. Mas isso vai depender muito, né, do ambiente que a gente consegue construir. Oi, amorzinho, mamãe já vai olhar. Quer dar bom dia? Férias, né? Férias das crianças. Então, primeiro é o medo de confrontar. É você ter uma ideia. Quer aparecer, titia? Olha aí, a futura geração, como é que já está aqui, ó, focada nos ensinamentos de liderança. A titia tá fazendo uma live. Lindo, né? E no segundo, desculpa, gente, que com as crianças aí, às vezes a gente distrai um pouco. Mas vamos lá. Primeiro é o medo de confrontar, né? O medo de questionar ideias que sempre foram praticadas, questionar pessoas, que a gente não questiona a pessoa, né? Questiona as ideias, questiona as práticas, mas acaba que as pessoas se ofendem e aí fica aquele mal-estar. Isso é ruim, mas às vezes é um mal-estar necessário. Segundo é a confusão entre o laço emocional e o papel profissional. Acontece muito em empresas familiares. Os papéis estão muito emaranhados, né? Os relacionamentos afetivos, familiares e as questões profissionais. Então isso é um atrapalho também para uma boa execução, uma constância e um ritmo. E por fim, ausência de método. Às vezes simplesmente não tem metodologia. Sempre fez assim, continua fazendo assim, não parou para raciocinar, mas ainda é a melhor forma de fazer? Sim ou não? Então esses são as três ciladas mais comuns em empresas familiares, né? A falta de confronto pelo medo, a mistura dos laços emocionais com papéis afetivos e profissionais e a ausência de método. E concorda que o método é o mais fácil de resolver? E aqui vem uma virada de chave. A execução, ela não precisa ser dura, ela só precisa ser clara. A gente tem muito assim, aquela... Às vezes é até um preconceito que a gente tem. Ah, mas você é muito general, você é muito coronel. Só que, gente, a gente precisa ter disciplina para as coisas. Mas ao mesmo tempo, e é isso que eu amo em lideranças femininas, quando elas estão muito bem resolvidas. A liderança, ela não precisa ser dura, nem faltar com respeito, nem ser grossa. Muito pelo contrário. De forma alegre, de forma leve, de forma humana, de forma objetiva. A gente consegue conduzir as pessoas. Se a gente tiver muito claro o nosso papel ali. E é tão maravilhoso, porque quando você tem um bom líder tocando o barco, é como se as pessoas ao redor conseguissem desenvolver suas potencialidades. Porque todo ser humano é uma potência, tá? É uma potência.
Mas às vezes essa potência não consegue ser revelada, porque o ambiente não permite. Os medos internos, às vezes é uma questão externa, mas às vezes é uma questão interna mesmo, da pessoa. Ela não se permite viver a sua versão mais evoluída. E eu acho que é muito papel do líder, como missão mesmo, como missão. Olhar para as pessoas com quem ela encontra, com quem o líder encontra, e trazer e conseguir extrair daquela pessoa capacidades que nem ela acreditava ter. Sabe quando você encontra uma pedra bruta? Você sabe que ali agora o mundo só enxerga uma pedra, mas você já viu o diamante que aquela pessoa pode ser. E eu acho que é muito esse o papel do líder. Só que esse trabalho é tipo o trabalho de você criar um filho. É constância, é lapidando, é rotina. E, assim, eu sempre trago esses insights de negócios, também trazendo muito do contexto de empresa familiar, porque eu sei que no dia a dia do negócio, às vezes a gente traz essas referências, Harvard, esses grandes gestores de multinacionais que têm funcionário muito técnico, equipes enormes à sua disposição, e não é a nossa realidade. Parece uma realidade distante. Mas tem muita coisa que faz sentido e que a gente pode trazer para a nossa realidade. Então o Ron Charan, ele resume tudo numa frase muito poderosa. Líderes que executam, eles estão presentes, eles fazem perguntas, eles acompanham e eles agem. Porque a execução não é microgestão. Aqui não é uma apologia à microgestão. A execução é uma responsabilidade assumida. Então, se você sente que seu negócio não está saindo do lugar, talvez não é falta de visão, talvez não seja falta de estratégia, talvez seja falta de uma execução estruturada, do método, de rotina, de rituais de gestão, né? E se você é sucessor, eu imagino que você vive isso na prática, no dia a dia do seu negócio. Eu sei o quanto é difícil romper com os paradigmas da gestão anterior, eu sei como é difícil ser comparada constantemente. Eu vivo isso, vivi isso também em vários momentos da minha vida profissional. E eu posso te ajudar com isso, tá? Então, se você é sucessora que está enfrentando esse desafio de se posicionar como líder, de entender até o que é que eu tenho que fazer, o que não tenho que fazer, como eu devo organizar meu tempo, como eu devo extrair as situações do meu dia a dia, fala aqui comigo no direct, escreve a palavra sucessora, fala comigo diretamente. Eu respondo todos os directs, que a gente tem um projeto e um plano muito bacana pra você, tá bom? E é isso. Ai, gente, eu tô muito feliz. Muito feliz de começar esse ano, esse 2026, cheia de desafios, cheia de ideias, cheia de energia. Mas olha, o grande impacto acontece na execução. É onde a mágica acontece. A potência máxima da gente tem que ser na execução. Então, às vezes a gente quer montar grandes planos estratégicos, o planejamento estratégico do ano já, coisas muito complexas, e no final das contas, o que é que você tirou do papel, o que é que você tirou da planilha, que hoje em dia ninguém mais nem usa papel, a planilhazinha do computador. O que vai definir o seu resultado é o que você de fato conseguiu transformar em realidade e qual foi a qualidade da sua execução. Por isso que eu quis trazer esse tema no 5 de janeiro, na primeira segunda-feira do ano de 2026, porque sua palavra para esse ano deve ser execução. Execução. E não uma execução burra, não aquela execução de microgerenciamento, não é aquela execução de dizer assim, deixa eu me esconder, eu não quero raciocinar, deixa eu fazer essa atividade manual aqui que pelo menos passa o tempo. Não. Uma execução estratégica, tá? Se essa conversa fez sentido para você, fica por aqui, compartilha esse conteúdo com outras pessoas que possa ajudar também, tá bom? Ótima semana pra vocês, fiquem com Deus e vamos embora! Rumo a um 2026 abençoado de grandes resultados. Até mais!